Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar por que as speeds são mais rápidas que as mountain bikes. Que elas são mais rápidas, todo mundo tá velho de saber, mas eu vou falar aqui por quê, quais são os motivos, será que aquele mito do pneu fininho realmente o aspecto fundamental que faz a speed mais leve, mais rápida que a mountain bike? Ou existem outros aspectos aí que determinam o desempenho das speeds. Então, tá chegando agora no canal Opinião do Dono da Bike, ainda não é inscrito, inscreva-se aí, ativa o sininho de notificações e considere já deixar o seu like, beleza? Então vamos lá, como eu disse que as speeds são mais rápidas, todo mundo já está cansado de saber. Mas por que elas são mais rápidas? Essa é a questão chave que eu vou enumerar aqui para vocês, então sem mais delongas, vamos lá para a primeira. A primeira é a geometria. Quando eu falo em geometria, é o formato. Formato do quadro, formato do garfo, formato do guidão, formato das rodas, enfim. Todo o conjunto da speed é feito para jogar o ciclista para frente, para fazer ele andar rápido. O objetivo é fazer o ciclista andar rápido e também fazer o ciclista ficar em uma posição aerodinâmica. Eu vou falar sobre ela no segundo item. A posição, toda a geometria joga o ciclista para frente. Já na mountain bike, o ciclista fica em uma posição mais sentada. Então, se nós aplicássemos nas speeds o conceito da mountain bike, nós teríamos um ciclista muito sentado e essa posição não seria favorável. Por outro lado, se nós aplicássemos o conceito das speeds na mountain bike, provavelmente o ciclista acabaria arremessado por cima do guidão num downhill, porque ele ficaria muito debruçado no guidão e pouco sentado sobre a roda traseira, que é uma posição característica da geometria de uma mountain bike. Tá? Outro aspecto da geometria é a posição, o formato mais compactado do quadro de todos os componentes da speed. Na speed, o objetivo é que tudo fique mais estreito, e isso vai melhorar, vai reduzir o arrasto aerodinâmico. E aí entrando nessa questão da aerodinâmica, que é o segundo aspecto que faz da speed uma bike mais rápida que as mountain bikes. As speeds, elas têm um formato exatamente de deixar o ciclista mais deitado, uma posição mais aerodinâmica e mais compactado. Percebam que a distância ali entre o pé do ciclista e o quadro passa sempre mais rente, é tudo mais apertadinho. O espaço para os pneus, ali para caber os pneus no vão ali do quadro e no vão do garfo, é mais estreito. O guidão é mais estreito que o da mountain bike. Por que isso? Por causa justamente da posição, é para já deixar o ciclista numa posição mais agressiva e mais aerodinâmica. Como o ciclista do speedeiro não precisa ter um controle tão grande sobre a bicicleta como o mountain biker, ele não precisa de um guidão tão largo. O guidão largo é justamente para aumentar o domínio, o controle ali da direção da bicicleta. Como o terreno das speeds em regra pavimentado, não há necessidade de uma posição tão ali confortável, tão em pé. Né? Então isso faz da bicicleta de estrada uma bike mais rápida que as mountain bikes. Outro aspecto é a questão conforto / aerodinâmica. Na MTB vai se privilegiar também o conforto, porque o terreno é acidentado, então geraria uma trepidação muito grande sobre o ciclista. Além da questão do conforto, a conformação com o solo, a capacidade da bicicleta copiar o solo. Na mountain bike é muito importante que a bicicleta consiga copiar o solo, consiga atravessar ali aquelas costelas de vaca, as irregularidades de uma trilha melhor, de uma forma a reduzir o movimento da bicicleta, que a bicicleta consiga fazer toda a compensação e o ciclista, e o mínimo daquilo seja transferido para o ciclista. Então vamos ter a suspensão, os amortecedores dianteiro e traseiro, vamos ter a flexibilidade do próprio quadro, do garfo, do canote retrátil, que vai fazer um movimento no momento em que for necessário. Temos um conjunto voltado a diminuir a transferência da trepidação para o ciclista. Já nas speeds, o objetivo é o contrário, o objetivo é dar rigidez. Por quê? Porque todo esse conforto vai gerar perda de desempenho. Parte de toda a energia produzida pelo ciclista quando ele pedala é perdida por esse sistema de compensação da trepidação, sistema de amortecimento dos impactos. Só que na soma isso é vantajoso na MTB, nas speeds seria negativo.
Por isso que a Speed não tem suspensão no garfo, não tem suspensão no quadro. Quando se acrescenta algum tipo de suspensão, tem perda de desempenho. Por isso que ela por isso que não tem. E também o quadro, aquilo que você não enxerga, que por baixo daquela pintura da bicicleta temos uma engenharia muito pensada para distribuição de rigidez nos pontos certos da Speed, para fazer com que, no momento em que o ciclista fizer muita força para torcer o quadro resista a essa torção, não ceda essa torção e, consequentemente, não gere perda de energia. Por isso que as bicicletas com maior desempenho são mais rígidas que as bicicletas de estrada, mesmo entre bicicletas de estrada, do que aquelas que são mais voltadas para um pouco mais de conforto. E aí, essa questão da quantidade de material também vai influenciar no peso, né? As bicicletas, as mountain bikes, elas precisam ser mais resistentes. Bicicletas mais resistentes significa bicicletas com mais materiais. E bicicleta com mais material significa bicicleta mais pesada. Então, as mountain bikes, elas são mais pesadas que as speeds exatamente por causa de todos os componentes. Por causa também de suspensão, mas também o próprio quadro. Se nós pesarmos um quadro de mountain bike, ele vai ser mais pesado que um quadro de speed, exatamente por causa da questão da resistência. O quadro de mountain bike tem que aguentar porrada, enquanto as bikes de estrada não precisam ser tão resistentes, porque elas andam em terreno pavimentado. Agora vem a questão aí dos pneus também, que é o grande mito, mas pneu fininho, até onde ele faz diferença? Bom, ele faz diferença sim quando a gente compara pneu de speed com de mountain bike. E por quê? Vamos lá, primeiro aspecto, a pressão. Um pneu de mountain bike precisa copiar o solo, então ele precisa ser molinho. Se ele é mole, ele vai ter perda de energia. Se há perda de energia, há perda de velocidade. Mas, como eu disse, no mountain biking, isso é positivo, isso compensa. Nas speeds, não. Então, aí, a pressão, enquanto a gente trabalha com 20 e poucos PSI na mountain bike, a gente trabalha com 70, 80, 150 no caso dos tubulares, PSI, nas speeds. Então, a questão da pressão é bastante importante. Não significa que quanto mais pressão, melhor, como eu falo em outros vídeos. Vou deixar até o card aqui no final, mas faz diferença quando comparado com a mountain bike. Aí a construção do pneu também vai fazer diferença. A construção do pneu da mountain bike é feito com cravos, que é para se adequar à irregularidade, para melhorar a aderência. Já no caso das speeds, o objetivo é ter uma borracha dura para que isso se some à questão da pressão e o desempenho seja melhor, a velocidade seja melhor. Isso vai reduzir o atrito, vai melhorar o desempenho. Não significa também que quanto mais fininho o pneu, melhor o desempenho, como eu falo também em outros vídeos, resumindo aqui, como vocês veem hoje nas grandes voltas, aí nas provas, os profissionais estão utilizando pneus 28, 30, 32, 34. Quanto o pneu mais fininho ou melhor, eles estariam utilizando o 19 e a gente nem vê mais, é até difícil achar para comprar. Tá? Então, essa questão do pneu vai fazer diferença mesmo. Vai fazer também diferença na questão do arrasto aerodinâmico. Pneus mais finos, com rodas com aro de perfil mais alto, tudo isso vai fazer diferença também na questão aerodinâmica no que se diz respeito ao pneu. E aí, por fim, o aspecto da relação, que é uma consequência de tudo que eu disse antes. Uma bike mais rápida precisa de uma relação que proporcione uma velocidade final maior. Por consequência, a velocidade mais baixa, ali, a relação mais leve, não vai ser tão boa quanto na mountain bike, que por sua vez vai ter uma relação ótima, mas não vai ter uma velocidade final tão boa, porque não é necessário para o propósito aqui, para o qual a MTB foi concebido. Então, nas speeds nós temos uma relação mais rápida. Nós temos, por exemplo, uma coroa 53, 54, 56 dentes e uma com um COG menor lá no cassete de 11. Isso aí vai dar mais de 5 voltas, uma relação de maior que 5, né? Mais de 5 de uma volta no pedal para mais de 5 voltas na roda.
Tá? Então, uma volta no pedal vai dar mais de 5 voltas na roda. Enquanto a relação mais leve, por outro lado, vai ser ali de 34, na melhor das hipóteses, numa coroa com um COG maior ali de 34, que vai dar 1.0, ou seja, uma volta da roda para cada volta do pedal. Enquanto nas mountain bikes, dá para colocar ali, vai ter geralmente uma única coroa, nas bikes mais modernas, tá ali uma coroa de 32, 34 dentes, com um COG maior no cassete de 50 dentes, dá muito menos, dá 0.6. Então é uma relação muito leve, então não tem comparação com a questão da marcha mais leve. Uma MTB vai superar. E por que isso? Porque mountain bikes, estradões. Estrada significa terra. Enquanto speeds vão rodar em rodovias. Rodovias possuem um padrão que o governo estabelece de inclinação máxima para aquelas que são construídas atualmente, então, excetuadas aí aquelas mais antigas que têm uma inclinação maior. Mas hoje existe um padrão, então elas nunca vão ser tão íngremes quanto são os estradões de terra, que não tem limites, não existe um padrão governamental. Então, por isso precisa de uma relação mais leve, e também precisa de uma relação mais leve porque existe uma perda também, né? A roda patina na estrada de terra, então isso também já gera um pouco de perda, então a cadência tem que ser maior. Para a cadência ser maior, a relação tem que ser mais leve, então por isso as mountain bikes têm uma relação mais leve, e por isso, pela questão do privilégio à velocidade, as speeds têm uma relação mais rápida. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, somando aí a geometria, a questão da flexibilidade de quadro, suspensão, o peso da bike, a questão da aerodinâmica, a questão dos pneus, tudo isso, e aí a questão da relação, né, que é uma consequência, tudo isso faz da Speed uma bike mais rápida. Então, você já sabia disso? Você já tinha parado para pensar? Deixa aí nos comentários, fala aí se você a considera mais importante para fazer da Speed uma bike mais rápida, o que é mais importante para você também, beleza? Então é isso, curte o vídeo, deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho. Um abraço, até o próximo vídeo.